com 15%, 16%. Nunca antes na história, como diria o Lula, em uma candidatura para prefeito de Porto Alegre, não tinha um candidato muito acima de 15%. Normalmente os candidatos saíam com 30%, 25%, 35%. Porque o 30% que a gente calculava para a prefeitura de Porto Alegre era um 30% da esquerda. Eu tenho dito isso, é um 30% da esquerda, que era um 30% do PT, que agora se dividiu entre PT e PSOL. A esquerda manteve 30%, essa faixa, né? 28%. Ela fez menos, né? 28%. O Raul fez 14% e a Luciana fez 9% ou 10%. 11%. Assim, em cima de... Então ficou em 25%. Mas o que acontecia? As pessoas tinham ou voltar pela continuidade, e ficou patente que não queriam, ou votar numa experiência que nós já tivemos aqui, que está num momento ruim no Brasil, que é uma experiência que fracassou no Brasil, que era PT e PSOL. Não existia uma candidatura que não fosse governo e que não fosse PT e PSOL. E a gente, há 1 ano e meio atrás, percebeu isso. Né? E com a saída da Manuela, com a saída do Vieira, com a saída do Onyx, ficou mais patente que existiria um espaço por uma candidatura que fosse de oposição, que não fosse continuidade, mas que fosse algo mais moderno que PT e PSOL. E foi esse espaço que a gente ocupou no primeiro turno e com um grande apoio da sociedade querendo mudança. O voto no primeiro turno, Felipe, 75% dos votos válidos votaram na mudança. O debate da Prefeitura de Porto Alegre acabou sendo um debate muito da segurança e de poucos outros assuntos. Por isso a gente convidou hoje pessoas de setores específicos da comunidade para fazer perguntas diferenciadas. Perguntas que não estão no dia a dia do debate, algumas até estão, a gente deixou livre para as pessoas. Essas perguntas serão reprisadas amanhã, só que eu quero avisar o seguinte: Nelson Marquesan Júnior veio ao vivo no programa, as agendas dos candidatos são complicadas, ele tinha a opção de gravar esse programa, está aqui ao vivo, e Sebastião Melo fez a opção de gravar o programa. O que nos interessava era o seguinte: que as perguntas não fossem de conhecimento prévio, nem de Nelson Marquesan Júnior, nem de Sebastião Melo. Então, oferecemos o espaço, um fez a opção de fazer ao vivo, o outro fez a opção de gravar e vai ao ar amanhã, sem saber as respostas de Nelson Marquesan Júnior hoje. Inclusive, amanhã o programa vai terminar e logo depois eles vão estar se encontrando os dois na RBS, que é o tradicional debate de última hora da candidatura. Então é o seguinte: coincidentemente, tudo isso eu estou dizendo para dizer o seguinte: coincidentemente, 3 pessoas, como a gente não delimitou temas, fizeram uma pergunta muito semelhante. Nós vamos colocar no ar os 3 vídeos. Primeiro, Alcides Debus, ele é presidente da CDL de Porto Alegre. Olá, meu nome é Alcides Debus, eu sou o presidente da CDL de Porto Alegre. Eu gostaria de perguntar ao nosso futuro prefeito a pergunta que certamente 10 em 10 comerciantes da capital fariam. O que ele fará em relação aos vendedores ambulantes de produtos sem origem comprovada na sua gestão? Obrigado. E o Alcides Debus estava certo, 10 em 10. Paulo Cruz, do Cindy Lojas, mandou também uma pergunta muito semelhante. A gente vai rodar agora a pergunta do Paulo Cruz, do Cindy Lojas. Prezados candidatos a prefeito, Porto Alegre está infestada de ambulantes no centro, atrapalhando o comércio que recolhe seus impostos. Gostaria de saber quais as medidas que os senhores tomarão para coibir esse comércio ilegal e que vem prejudicando muito o nosso comércio, que paga seus tributos e dá emprego com carteira assinada. E também meu querido amigo jornalista, Jornal do Comércio, página 3 do Jornal do Comércio, Fernando Albrecht, que eu convidei para fazer uma pergunta, porque é uma figura que fala muito da cidade na coluna dele, enviou a seguinte pergunta para os candidatos. Eu gostaria de saber dos candidatos Nelson Marquesan Júnior e Sebastião Melo, qual é a política que eles vão implantar caso vençam a eleição, não só no centro da cidade, como por toda a cidade, onde a desobediência civil é uma norma, é uma regra, às vezes tolerada pelo serviço público. Por exemplo, as mini ceasas lá do centro, a invasão dos camelôs nas calçadas junto às paradas de ônibus. O pedestre é o mais prejudicado, ele não consegue se deslocar porque está exprimido entre o trânsito
e entre suas excelências que estão vendendo lá produtos, inclusive produtos absorvendo a poluição do ar. O que pretende fazer? Não vale dizer que vai fazer políticas públicas. Já entendeu? Não vale dizer isso. Então vamos lá. Essa questão é uma questão da cidade, né? O pessoal do varejo está preocupado, a cidade realmente está hoje com vários problemas e esse é um. As pessoas tendo essa competição ilegal. Como foram 3 perguntas, eu vou estender um pouquinho mais, fazer uma resposta mais composta, até porque foram um pouquinho diferentes, né? Tem uma nuance ou outra diferente. A gente tem um centro hoje, falo do centro como um todo. Eu sei que as perguntas não são especificamente para o centro, mas estão muito direcionadas para a situação do centro hoje, que ele é um centro hoje sujo, ele é um centro que a rua mais charmosa de Porto Alegre, que deveria ser, que é a Rua da Praia, tem containers de lixo no meio da Rua da Praia. É um centro que não tem segurança e que tem muitas pessoas lá tentando ganhar a vida. Algumas de forma honesta, mas irregular, e outras com produtos que são produtos ilegais. E a gente já superou isso, o Porto Alegre já avançou nisso em um determinado momento, que foi quando se fez o camelódromo, se fez uma opção e se avançou nesse sentido. Nós regredimos nos últimos anos, assim como nas pessoas que estão em situação de rua. Nós tivemos crianças em situação de rua, quase 1000 em determinado período, e nós avançamos muito. E agora nós regredimos, de novo, em Porto Alegre. Essa questão do comércio ilegal e do comércio irregular, ela é um problema que está ampliado por 2 situações. Uma situação econômica do Brasil e uma situação de leniência, de frouxidão da prefeitura, e uma terceira, que é a falta de proatividade. Porque hoje Porto Alegre não é uma cidade que motiva o empreendedorismo e nem motiva a regularização de nenhum negócio, Felipe. Nós não geramos empregos aqui. Para termos um investimento imobiliário, nós temos 7 mil, vamos deixar por baixo, 7 mil normas para o engenheiro e para o arquiteto conhecer. Isso é absolutamente inviável, demora 3, 4, 5 anos para o empreendimento sair. Tanto é que os nossos resultados, no Minha Casa e Minha Vida, eles são pífios se comparados com municípios da região metropolitana. Porque é muito difícil fazer um investimento qualquer que seja em Porto Alegre. Abrir um negócio, segundo a Endeavor, é o município que tem o maior prazo para abertura de um negócio do Brasil, é Porto Alegre. Então, esse é o terceiro ponto que dificulta. Então, nós vamos sim ter que, a partir de 1º de janeiro, ter um problema a resolver, que são pessoas que estão dentro de um cenário econômico muito difícil do Brasil, que não estão, em tese, uma parte delas pelo menos roubando, né? Que tem uma cidade que é burocrata. Então, primeira questão, acabar esta burocracia em Porto Alegre e trazer investimentos para cá. Eu estou vendo aqui nesse cenário aqui no fundo do Guaíba. Onde é que tu toma um chimarrão, Felipe, com a tua família, na beira do Guaíba, em 75 quilômetros, com segurança e conforto? Pensa aí. Pensa o teu telespectador aí. Me cite um lugar na beira do Guaíba com segurança e conforto para assistir o pôr do sol, que muitos acham que é o mais lindo do mundo. A gente não tem. Se a gente pegar a iniciativa público-privada e botar lá, o cara vai construir um restaurante dentro do Guaíba. E ele vai botar uma praça, vai preservar e vai botar segurança em 1 quilômetro. Isso não gera emprego? Não serve? E o cara que tem o lucro dele. Então, enfim, primeiro, gerar investimentos, gerar trabalho, gerar atividade econômica legal constituída em Porto Alegre. Facilitar a vida daquele que é regular. Segundo, chamar essas pessoas para conversar. Olha, isso que tu está fazendo aqui é ilegal, tu vai parar porque nós vamos ter que combater. Eu, aliás, sou o presidente da Frente Parlamentar de Combate à Pirataria. Então, ou melhor, de Frente Parlamentar de Apoio à Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria. Então, nós vamos ter uma atitude clara, mas dentro deste processo. Nós não vamos ser com a Brigada Militar prendendo, recolhendo e batendo no primeiro dia de governo. Nós vamos conversar com essas pessoas e aquelas que vendem frutas também. Qual é o objetivo? Que vamos estabelecer um prazo e uma meta, Felipe. Não vai ser a primeira semana, mas temos o objetivo de que essas pessoas não cometam esses ilícitos, não vendam mercadorias que são proibidas e não comercializem em lugares cuja regularização não está de acordo. Não é regular, não é coerente vender nas esquinas, nas paradas, aonde tem pessoas e sem a devida licença pagando os devidos tributos. Esse é o foco, esse é o gol. Nós teremos um prazo
bastante conversado, isso não quer dizer que seja alongado, para chegar lá. Saúde foi um tema debatido na eleição, mas a gente foi convidar uma pessoa que trabalha no setor e que pertence àquela que é a instituição mais antiga, talvez, de saúde na cidade, a Santa Casa de Misericórdia, provedor Alfredo Englert. Devemos ter planos permanentes de integração Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Nós não podemos ter sempre planos emergenciais. Por isso eu pergunto ao candidato, qual o seu planejamento para integrar o Estado e o município em prol da saúde da população? Isso que o doutor Englert fala é muito simbólico. Ele quis relatar com a sua delicadeza que não existe uma conversa entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de Saúde. Muito embora em vários momentos tenham sido governos e até secretários dos mesmos partidos. Não existe este diálogo. É uma guerra. Então, realmente, a Secretaria Municipal precisa dialogar com os envolvidos, informatizar, Felipe. Informatizar a saúde para que nós tenhamos uma gestão mais clara e para que o paciente tenha um atendimento à saúde mais competente através das suas informações, do seu histórico de saúde em um mesmo local, que ele seja dono das suas informações. Quando ele passou pelo hospital, pelo posto diagnóstico, remédios, exames, resultados de exames, tudo para que o médico possa dar um atendimento mais qualificado para ele. E acabar com essa coisa de pegar ficha às 5 da manhã. Isso é desumano, né? Acordar às 13h30, 4, chegar no posto às 5 e ficar lá esperando que tenha ficha para ser atendido. Isso não é correto. Essa é uma questão, a informatização. A segunda questão é usar o serviço de telesaúde, né, de teleatendimento, na verdade, que se chama aqui no estado telesaúde. Ele é o único serviço credenciado no Brasil, é aqui, é da URGS, é gaúcho, é porto-alegrense, e o Porto Alegre está no Rio Grande do Sul em número 194 na utilização desse serviço. Ou seja, tem quase 200 municípios que usam mais este serviço, que é gratuito, pago pelo SUS, onde o cidadão chega no posto com um problema e este clínico geral liga para o especialista. O índice de resolutividade, ele vai de 65 a 80 naquela consulta, no posto e na hora. Eu desafogo os especialistas, as filas dos especialistas, e eu desafogo, evidentemente, os hospitais também. A abertura de 8 postos até as 10 da noite, eu desafogo os hospitais e facilito a vida das pessoas que chegam em casa do trabalho e podem ir até os postos de saúde. E a real gestão dos leitos pela prefeitura. Porque hoje é uma briga de vaidades e nós temos pequenos donos de leitos espalhados em alguns hospitais, em alguns núcleos federais, estaduais e municipais. Então, a unificação disso e uma coordenação de gestão desses leitos pode ampliar o atendimento em 30%. O que aconteceu foi que o Estado aumentou o número de leitos e Porto Alegre reduziu a oferta de leitos pelo SUS. Em um dos debates que eu mediei, o assunto cultura apareceu entre os dois candidatos, mas a gente quer ser mais específico. Então a gente convidou do Sindicato de Atores Técnicos de Teatro, né, espetáculos, o Fábio Cunha, para fazer uma pergunta. Minha pergunta para os candidatos a prefeito de Porto Alegre é sobre orçamento. Qual vai ser o investimento na Secretaria de Cultura, né? Hoje a gente sabe que o investimento está em 0,67 e nós do sindicato, do SATED, gostaríamos que fosse investido em torno de 1,5 no mínimo, né? A gente poder dobrar isso. Então gostaria que os candidatos respondessem quanto que vão investir na cultura, né? E qual será a importância da Secretaria de Cultura no governo, se caso eles vierem ganhar, né? Se vai ter um destaque, se ela vai ser importante, assim, né? A gente acredita que ela deveria ter um bom destaque para a gente poder desenvolver cada vez mais a cultura de Porto Alegre. Obrigado. Olha, a gente tem que ser muito sincero. A realidade, realmente, ele tem razão, ela não é boa. Os investimentos públicos são baixos. E se a gente pegar o volume de atividades culturais, Felipe,
e a gente pegar em qualquer das áreas, ou ele estagnou nos últimos 4 anos, ou ele reduziu 100, 200, 300, 400%, dependendo da área cultural que a gente pegar. Então, a gente tem que realmente, de alguma forma, se mobilizar e reativar isso, porque Porto Alegre é muito viva nesse aspecto, embora esteja extremamente desestimulada nesse momento. E a cultura é importante pela própria cultura, para a gente manter, incentivar, porque tem reflexos educacionais, porque tem reflexos econômicos, né, porque tem reflexos no turismo, porque tem reflexos no emprego, enfim. Só que a gente sabe da situação real financeira da prefeitura, ou melhor, não sabe ainda, sabe que é ruim, mas eu particularmente acredito que depois da eleição, depois de domingo, vai se demonstrar pior ainda, né? Talvez, acredito eu, que talvez a gente atrase até a folha de pagamento dos servidores municipais. Então não adianta a gente assumir compromissos que não são viáveis, e que a gente acredita que existem muitas formas da gente buscar iniciativa privada, buscar recursos que não são do orçamento, para que a gente possa estimular, motivar. Por exemplo, nestas parcerias público-privadas, incluir atividades culturais. No contraturno das escolas, pegar patrocinadores, por exemplo, o banco que tem a folha da prefeitura, e que ele se comprometa a patrocinar aulas de violino, aulas de dança, aulas de teatro para os alunos, com um patrocínio que ele quiser, botando a marca, etc. Né? Que ele viabilize isso para os pais dos alunos, porque 60% dos fatores que influenciam a educação não estão na escola, não é o professor, estão extra-escola e na casa. Então eu trazer na família, para dentro da escola, para fazer alguma atividade, aí me refiro à atividade cultural, eu estou valorizando, fazendo o pai valorizar a escola e o filho ver que o pai está dentro do seu ambiente escolar. Então, essas são um exemplo de algumas formas da gente incentivar a área cultural em Porto Alegre. Ainda na área da cultura, uma pergunta específica nessa questão, o pessoal do Carnaval, Juarez Gutierrez, da Liga de Escolas de Samba de Porto Alegre. O senhor se elegendo prefeito da cidade de Porto Alegre, quais são os seus planos para a finalização, para o uso total da plenitude do Complexo Cultural do Porto Seco? É muito importante a gente saber a destinação e a finalidade que teremos do Complexo Cultural do Porto Seco para os desfiles oficiais de Carnaval e outros eventos culturais que ali possam ser colocados. Se a gente fizer a análise, falar de curtíssimo prazo e pensar no Carnaval do ano que vem, isso vai depender muito da atual gestão, porque os repasses têm que iniciar esse ano. Se a gente iniciar janeiro sem ter tido nenhum repasse, talvez seja difícil, porque, se não me engano, o Carnaval no final de fevereiro, das escolas conseguirem montar seus carros alegóricos, fazer seus treinamentos, né, sua preparação, num prazo para que o Carnaval se efetive. Mas para o todo, né, para o Sambódromo, para o Porto Seco, ao que me consta, são necessários 70 milhões para fazer o investimento necessário para se tornar um local adequado para eventos. E aí a gente vai ter que buscar, Felipe, não há dúvida, da iniciativa público-privada para que possa botar lá este recurso e ter seu lucro. E esse lucro ocorre não só no Carnaval, evidentemente. Ele vai ocorrer se puder construir, viabilizar um local onde possa ser utilizado para outros eventos durante o ano inteiro. Eventos artísticos, provavelmente a maioria deles, com shows, e que possa viabilizar o retorno desse investimento. Essa é a única saída que a gente vê, e estamos abertos, mas a gente já conversou com a Liga e acho que eles também têm a consciência que esse é o caminho. Estamos com o candidato Nelson Marquesan Júnior nesta noite conversando conosco e os telespectadores da TVU. Depois do intervalo comercial, ele responde a perguntas de Henry Schmelnitz, Roberto Snell, Vládia Paz, Diego Casagrande, Juremir Machado da Silva, Carlos Esperotto, Padre Seron, Tiago Rosman da Silva, Alessandro Castro e Simone Magalhães. Tem várias perguntas, né? O senhor vai ter que ser mais breve no segundo bloco. A gente volta em instantes.
Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida? A Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Para você que sintonizou agora na TVU, estamos com o Nelson Marquesan Júnior, candidato do PSDB à Prefeitura de Porto Alegre. Como no primeiro turno nós fizemos uma entrevista já mais pessoal, com várias perguntas, desta vez convidamos personalidades de Porto Alegre para colocar outras questões aos candidatos. Hoje, Nelson Marquesan, nesta sexta-feira, Sebastião Melo. Henry Schmelnitz, presidente do Sindicato de Hotéis da capital do Rio Grande do Sul, melhor dizendo, faz agora a sua pergunta. Tá. Senhores candidatos, o Sindicato de Hospedagem e Alimentação, muito preocupado com o desenvolvimento da cidade, acredita que o turismo é uma das melhores opções de investimento, pois emprega e desenvolve. Perguntamos aos senhores, quais seus planos frente à criação de um centro de convenções inexistente hoje em Porto Alegre, que abrigue e atenda às demandas do presente e do futuro. Precisamos de uma resposta objetiva, de uma resposta viável e não algo sonhador. Os senhores acreditam em PPPs? Obrigado. Henry, primeiro, a gente tem que resolver a questão da segurança em Porto Alegre para viabilizar mais, potencializar o turismo. Viabilizar a desburocratização, porque senão esse centro de eventos vai demorar 15 anos depois que o projeto estiver pronto para a Prefeitura aprovar. Né? E aí, evidentemente, buscar esse centro de eventos, que é tido por muitos empresários aqui como uma excelente alternativa, e nós não temos nada contra as PPPs, pelo contrário. Acreditamos que o centro de eventos e tantos outros investimentos que são muito importantes para a sociedade porto-alegrense só vão se viabilizar com PPPs. Da mesma área de turismo, Roberto Snell é o próximo perguntador. Senhor prefeito, nós do Trade de Turismo de Porto Alegre, região metropolitana, e eu na condição de presidente do Convention and Visitors Bureau de nossa cidade, desejamos saber se vamos ser consultados, se seremos parte da escolha do próximo secretário de turismo do nosso município, função essa que faz toda a diferença ser ocupada por alguém preferencialmente técnico e que possa vir ao encontro de todas as necessidades no que diz respeito ao turismo de negócios de nossa cidade, que recém foi intitulada como a terceira cidade do Brasil que mais recebeu eventos internacionais em 2015.
Roberto, eu vou responder a mesma coisa que eu respondo para quando me perguntam, não os partidos, mas quando me perguntam sobre os partidos, e a mesma coisa que eu respondi na Federação. Todos podem indicar todos os nomes que acharem convenientes, mas ninguém vai ser dono do cargo. O dono do cargo é o interesse público. Então, não vai ser esse sindicato, nem essa federação, nem esse partido, vão ser as metas que têm que ser cumpridas, ou aquela pessoa vai ter que abrir mão do cargo. Não há dono. O dono é o interesse público. E na indicação, nós vamos buscar quem atenda mais o interesse público de cada área. E claro, que o turismo, como tu acabaste de dizer, é uma grande vocação de Porto Alegre, uma grande oportunidade que nós temos aqui de melhorar a qualidade de vida de todos os porto-alegrenses. E a gente vai cuidar muito para a pessoa que for cuidar dessa área. Entre as várias maneiras de se montar um secretariado, está a maneira que a gente chama de porteira fechada, o partido ocupa o cargo de secretário e indica todo mundo naquela secretaria, ou cruzados, diferentes. Qual é o critério que o senhor pretende usar? Isso não foi nem conversado, nós não temos uma secretaria combinada. Nós não, sim, mas vai ser uma porteira fechada, o senhor vai... Governadores, prefeitos já usaram secretário de um partido, secretário executivo de outro partido, coordenador de área de outro partido, misturando siglas. O senhor já tem uma ideia sobre isso? Mas é que as siglas não são o essencial agora. Não faz parte da gente dividir em siglas o governo. A gente quer trazer as pessoas de melhor quilate, não só de Porto Alegre, do Estado, do Brasil, que estejam dispostas a começar um projeto realmente inovador em Porto Alegre. Né? E essa é a nossa prioridade. O interesse público vem muito antes, nesse caso, Felipe, do que o interesse dos partidos. Nós convidamos o pessoal do SIMPA, Sindicatos Municipais de Porto Alegre, para realizar uma pergunta. O SIMPA está, nesse momento, em uma transição. Hoje é o último dia da atual diretoria, amanhã assume uma diretoria nova. Como ficaria aquela questão de uma pergunta hoje e amanhã não sendo mais o presidente ou antecipando? Então, a opção do SIMPA foi não utilizar o espaço. Nós convidamos, então, uma associação, na verdade, de professores da capital, ligados aos professores do município, e a presidente é Vládia Paz. A rede municipal de ensino tem em sua trajetória muitas conquistas no que tange a gestão democrática. Para além disso, temos professores e professoras engajados e comprometidos com a aprendizagem dos alunos, com a pluralidade, com a inclusão, enfim, uma diversidade e vida que transitam no espaço escolar. No entanto, essas ações são isoladas, falta uma perspectiva de trabalho em rede, falta um projeto político-pedagógico que unifique essas iniciativas. Qual é a sua proposta político e pedagógica que respeite, que valorize os conselhos escolares, o Conselho Municipal de Educação, que considere os alunos não só como um número das avaliações externas, mas como um sujeito inserido num contexto social com inúmeras vulnerabilidades. Permita apenas que eu diga aqui, Vládia Paz, diretora da ATEMPA, Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre, que foi quem fez a pergunta. Olha, a gente vai ter que sentar, conversar muito com os professores, no caso específico, com os professores do ensino fundamental. A nossa cobertura em Porto Alegre, se a gente for comparar, Felipe, é muito baixa com relação às capitais. Só tem uma capital que tem percentualmente uma cobertura menor do que nós, que é do Acre, Rio Branco. E nós temos índices no IDEB em 2011, 2013, 2015, que a cada 2 anos que é realizado o IDEB, eles vêm se afastando da meta nacional. Então, nós temos que conversar muito com os professores para entender como é que a gente pode reorganizar isso com foco, respeitando o interesse dos professores, dos sindicatos, das associações, dos conselhos, do secretário de educação, do partido que tiver na secretaria ou sem partido, mas o interesse nosso é que o aluno aprenda. Este vai ser o foco. E embaixo deste podem ter todos os outros interesses. Mas a prioridade é que o aluno seja respeitado e ele saia de lá aprendendo para que ele possa desfrutar, no momento de vida dele, no futuro, uma vida melhor. E para isso, nada é melhor do que ele tenha saúde e educação. Então nós vamos construir tudo com este foco, para que o aluno tenha uma qualidade de vida melhor, atual e futura, através do aprendizado dele, que hoje, no nosso entender, no entender do Ministério da Educação,
não é satisfatório. Próxima pergunta vem do jornalista do site Opinião Livre, Diego Casagrande, também da Bandeirantes, do canal 20. Diego. A doutrinação ideológica em sala de aula é um problema sério, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e também nas universidades. Isto faz com que os jovens não pensem livremente, mas sejam induzidos a pensar de acordo com a ideologia dominante, predominante dentro da sala de aula. Pergunto, o senhor é a favor ou contra o Escola Sem Partido, que proíbe o professor de fazer proselitismo ou política partidária em sala de aula? Olha, Diego, eu não conheço a fundo o projeto Escola Sem Partido. O que eu acho é que nós temos dois radicalismos, né, de um lado e de outro, e que entraram num debate onde o que interessa mais é o partido e a ideologia do que o aluno. Eu acho equivocado que o professor passe apenas uma visão de mundo e queira impor essa visão de mundo, e às vezes uma visão de mundo muito mais ideológica e partidária do que uma visão de mundo ampla e que apresente as várias nuances dos pensamentos ao longo da nossa história, ou que excluam momentos importantíssimos da história mundial e da história brasileira, ou que deem uma única versão a esses momentos. Então, nós temos que ter muito cuidado para não ser uma lei da mordaça, e para que a gente possa, ao mesmo tempo, dar a liberdade de escolha e de pensamento das nossas crianças. É um grande desafio, e uma das formas disso é a gente contextualizar o conteúdo que vai ser dado e a gente contextualizar sugestões e mapas de apresentação desse conteúdo com a medição em pequeníssimos prazos do aprendizado do aluno e a aproximação do pai, da mãe, da família, para acompanhar esse resultado e a gente poder reverter as dificuldades de cada aluno e identificar eventuais descaminhos aí que pode ser considerado pela família em relação a um outro professor. Próxima pergunta também de um colega meu, jornalista, Correio do Povo, Rádio Guaíba, Juremir Machado da Silva. Eu gostaria de perguntar aos dois candidatos algo bem simples. Eu estou enganado ou eles têm evitado de falar nos debates de dois temas absolutamente sensíveis? A questão do tiroteio contra o comitê de Nelson Marquesan e a morte de Plínio Zalewski. Esses temas, por que eles não foram mais presentes nos debates que aconteceram nos últimos dias? Olha, Juremir, porque a gente entende, pelo menos nós entendemos e temos, acho que, mostrado isso nas nossas campanhas, na nossa campanha, no nosso tempo de TV, nos comerciais, no programa e nos debates, que a gente quer discutir Porto Alegre. A gente não está buscando alguma utilização eleitoral desses acontecimentos que foram tristes, ruins, né? Então, por isso, não é porque a gente quer fugir disso, eu não tenho exatamente por que fugir de um acontecimento que deixou todas as pessoas do comitê muito assustadas. Poderia estar explorando isso muito mais eleitoralmente, não estou. Assim como também não estou utilizando um óbito dentro do comitê do meu adversário, né, e tripudiando em cima disso para buscar votos. Não é do meu perfil, acho que não interessa, e acho que essa é uma política antiga, Juremir. Acho que a pauta não é que estamos evitando. Aliás, eu acho até que o meu candidato está usando isso em demasia. Mas é uma questão de opção. A nossa opção, a nossa ideia é que isso não é pauta eleitoral de Porto Alegre. Pode ser uma pauta da Polícia Civil, da Polícia Federal, uma pauta criminal, né, mas não é pauta nossa. Próxima pergunta, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, também é presidente do Conselho Superior do SEBRAE, Rio Grande do Sul, Carlos Esperotto. Senhores candidatos, vamos ser bem objetivos e vamos fazer justamente uma pergunta que interessa a todos aqueles produtores, não só os que têm propriedade em Porto Alegre, como também os que residem. Quais os programas específicos que os candidatos têm? Programas específicos seriam para a área, para a área rural. Bom, meu amigo Esperotto, eu tive a honra de passar pela diretoria do Banrisul, e uma das áreas era a de crédito rural, além de ser filho de uma família de agricultores. Eu acho que nós temos um grande potencial ali de qualidade de vida, de geração de emprego, renda, de produção que possa trazer
mais saúde, mais qualidade para os alimentos para Porto Alegre e um grande potencial na área do turismo, né? Então, a gente tem que buscar desenvolver isso conversando com os produtores e atendendo as necessidades específicas. Não temos programas específicos para isso, até porque a área de crédito ela é dos bancos, do sistema financeiro estadual ou nacional ou da área privada, né? E a área de infraestrutura tem que ser conversada com a prefeitura, fazer um planejamento de investimentos dentro da realidade orçamentária. Mas a gente acredita que é importante, que pode ser um fator diferencial neste potencial turístico que nós temos, especialmente quando a gente junta isso com Guaíba, que ainda é totalmente inexplorado. Para a área rural de Porto Alegre, para programas rurais dentro da cidade de Porto Alegre, alguma questão específica? Porque hoje a gente tem uma área produtiva de produção de hortigranjeiros, de produção de vinhos. Tem algum projeto específico nessa área? Só as questões de incentivo ao turismo, Felipe. E essa questão da área rural tem vezes necessidades específicas que realmente a gente não se aprofundou nessa área, embora eu tenha uma vocação pessoal para isso. Até por isso são perguntas e a gente procurou exatamente essas pessoas porque temos que não pintaram na campanha, não apareceram na campanha. Padre Seron da Restinga também enviou a sua pergunta. José Seron, diretor do Centro Social Padre Pedro Leonardi. Eu queria fazer uma pergunta aos Sebastião Melo e Nelson Marquesan. Dia 1º de janeiro, qualquer um dos dois que seja prefeito, se o projeto Cidade Escola vai continuar em nossa cidade, visto que são milhares de crianças atendidas no contraturno escolar. Obrigado. Padre Seron, com sua camisa do Inter aí, não estou brincando, sou gremista, mas o painho é colorado. Esse é um grande colorado, né? E essa pergunta foi enviada ontem, antes do jogo. Ele é um grande colorado, ele se veste o tempo todo de Inter e a pergunta foi enviada antes do jogo. Antes do jogo. Não é depois do jogo. Eu não conheço. Não vai tocar flauta na gente depois do jogo. Eu não conheço pelo nome qual é o projeto, mas se ele é do contraturno, a gente tem muitas ideias de viabilizar o contraturno, com muitas atividades, ampliando o leque, né, o menu de atividades que a gente pode fornecer para as crianças, podendo potencializar outras vocações, né, esportivas, culturais, artísticas, nas crianças, através, sim, de parcerias privadas, através de parcerias com fornecedores da prefeitura, através de parcerias com empresas gaúchas, através de parcerias com entidades e associações que sejam da região e do bairro, para que a gente possa não ter as dificuldades que se enfrenta da criança ali sair um pouco mais cedo do contraturno, porque de repente tem uma receita que o tráfico oferece para a família e para ela. Então, esse é um grande desafio. A gente sabe da importância disso. A gente conversou hoje de manhã com 35, 40 lideranças que trabalham na área social, são conveniadas na área social e na área educacional, principalmente no contraturno, com a prefeitura, e que falaram de várias questões que a gente tem que facilitar a vida, desburocratizar, e foram sugeridas várias alternativas lá para que a gente possa ampliar isso. Então, a gente não quer de maneira nenhuma acabar com esses programas que viabilizam, mas ampliá-los e fazer alguns convênios com empresas também, para que a partir dos 14 anos a gente tenha o menor aprendiz encaminhado. Enfim, muitas ideias que surgiram, mas para responder objetivamente, não queremos só manter, como ampliar e qualificar. Tiago Rosman da Silva, que é o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, é o próximo a realizar perguntas. Meu nome é Tiago Rosman da Silva, eu sou presidente do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul. Caro candidato, o que os arquitetos gostariam de saber é a sua opinião a respeito da qualidade das obras públicas em Porto Alegre e se o senhor, na sua administração, irá utilizar o recurso dos concursos públicos de arquitetura e urbanismo para a seleção dos projetos, notadamente, a seleção pela qualidade e não pelo critério do menor preço. Olha, isso é algo que a gente tem realmente que avaliar. Porto Alegre tem algumas obras históricas que a gente não consegue avançar, como o cais, como estaleiros ali no Pontal, ali na ponta, né, que poderia ter uma grande alternativa já há bastante tempo, uma década quase, e a gente não conseguiu viabilizar investimentos ali por questões ideológicas. A gente tem as obras da Copa. A Copa foi prevista que viria para o Brasil em 2007, ela aconteceu em 2014, nós estamos chegando em 2017,
e as obras não concluíram. Enfim, a gente tem um potencial de investimentos que a gente considera que com parcerias público-privadas a gente pode trazer para cá, mas que tem que estar dentro de um planejamento urbano, seja da nossa orla, seja de investimentos públicos e privados distribuídos por regiões de Porto Alegre, e a gente vai buscar parcerias e o que pensam todos, né? A gente acredita que as entidades ligadas à categoria de engenharia e de arquitetura podem contribuir muito. Agora, o formato, Felipe, a gente vai ter, o formato técnico, a gente vai ter que sentar e conversar para ver qual é o melhor, qual é o mais ágil, qual é o que democratiza mais, qual é o que tem melhor resultado para o interesse público. Próxima pergunta vem do Alessandro Castro, que quem acompanha rádio, TV, jornal, sabe que ele é da Polícia Rodoviária Federal, mas ele faz a pergunta em nome de um comitê. É um comitê de pessoas que integram Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, EPTC, a Triunfo Concepa, que gerencia a Freeway, a BR-290. São pessoas que são relações públicas, jornalistas, de diferentes organismos que tratam da mobilidade urbana. Dada essa explicação, pergunta do Alessandro Castro. Comunicação e mobilidade, gostaria de questionar em respeito à mobilidade da cidade. A cidade tornou-se mais segura em relação à acidentabilidade, mas a cidade não anda. Porto Alegre é uma cidade parada devido à quantidade de trânsito, mas também devido às sinaleiras, ao excesso de sinaleiras na cidade. A nossa preocupação são duas. A cidade vai voltar a andar, vai ter uma preocupação com uma mobilidade maior e com novos modais na cidade de mobilidade, tanto na questão de sinalização quanto de espaços para pedestres ou ciclistas. E, claro, também a preocupação mantendo com a segurança no número de acidentes, mas também como vai ser divulgado isso, como a população vai ter acesso a essas informações via comunicação, vai ser feita como a comunicação e a clareza e a transparência para a sociedade de como essas mudanças podem ser feitas e se serão feitas. É isso. A gente tem um leque de questões a serem tratadas nesse assunto, né? Primeiro, que a ideia de que uma cidade boa para jovens e para idosos é uma cidade boa para todo mundo. Que uma cidade boa para jovens e para idosos é uma cidade que tem boa estrutura para que as pessoas andem a pé. Primeiro, segundo, para que as pessoas andem de bicicleta. E terceiro, para que as pessoas andem em transporte público. O transporte público ele tem que ser, para que ele seja realmente uma preferência, que ele venha como preferência antes do transporte individual privado, é que ele tenha segurança, que ele tenha conforto, que ele tenha pontualidade. E para isso a gente precisa desenvolver tecnologias de segurança, como a bilhetagem eletrônica, que hoje a gente tem que em 4 lugares para a gente fazer a recarga, a gente tem que comprar através de um pagamento de um boleto. Então tu tira um boleto, vai lá, paga no banco, e tu vai em 4 lugares para recarregar. Essa recarga tem que ser no ônibus, tu tem que comprar pelo teu celular ou pela internet, facilitar e tu tirar o dinheiro do ônibus. Já torna mais seguro, menos atrativo o bandido. A bilhetagem eletrônica com reconhecimento facial e algumas câmeras de reconhecimento facial em determinadas linhas. Então tu torna mais seguro o ônibus. A segunda questão é tu usar tecnologia nas sinaleiras, que realmente já são muitas em Porto Alegre, mas que elas sejam, algumas pelo menos, programadas para quando o transporte público chegar, Felipe, ele tenha preferência na sinaleira. E que aquele deslocamento que tu demora 40 minutos de carro, tu possa levar 15 de ônibus ou 20, porque a sinaleira ela facilita, ela dá preferência para o transporte público. Tu ter no teu celular, por exemplo, saber que horário o ônibus vai passar na parada aqui na frente. Se vai demorar 20 minutos ou 1 minuto. E aí tu pode te programar. São facilidades que realmente incentivam isso. E reprogramar essa questão de sinaleiras, que comparativamente com outros municípios, Porto Alegre realmente tem em excesso. Mas tem que pegar os estudos que foram feitos, Felipe, para a gente não fazer promessas aqui inválidas, E incentivar o transporte público e tecnologia. A gente tem a questão, por exemplo, dos nossos corredores de ônibus. As obras custaram 20% a 30% a mais para botar um muro. Foram obras mais caras. E o muro impede que o ônibus saia quando precisa, impede que entre em mais locais
quando precisam, quando pode, quando deve, quando poderiam dever, o táxi, a lotação, a ambulância, a polícia, né? Em São Paulo o monitoramento ele é todo eletrônico. Em determinados momentos tu não tira o teu carro, tu pega um táxi, porque ele vai ir 5 vezes mais rápido do que o teu carro, porque ele vai poder usar aquele espaço que o ônibus naquele momento não está usando, né? E a última pergunta é de Simone Magalhães, ela é presidente do Corecon, o Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul. Boa noite, candidatos. Meu nome é Simone Magalhães, eu sou presidente do Conselho de Economia do Rio Grande do Sul. Bom, considerando a crise econômica instalada no nosso estado e a importância da cidade de Porto Alegre, gostaríamos de saber qual o seu plano para atrair investimentos para o município e contribuir com o estado para a recuperação da economia. Obrigada. Olha, Porto Alegre é uma cidade que tem muitas dificuldades burocráticas. A nossa população é considerada uma das mais empreendedoras do Brasil. No entanto, a cidade é considerada uma das mais burocráticas do Brasil. Das 200 cidades que têm maior número de empresas do Brasil, Felipe, Porto Alegre está em número 198 em criação de novas empresas. É difícil criar uma pequena, média, micro, grande empresa aqui e fazer um pequeno, médio, grande, micro, gigante investimento aqui. Então nós temos que desburocratizar a cidade e trabalhar com parcerias público-privadas. Acho que isso, e no primeiro ano de governo, saúde, segurança e educação podem gerar um bom resultado para a qualidade de vida de todos os porto-alegrenses. E essas eram as perguntas. Algumas foram bem diferentes do que vocês trataram na eleição. Verdade. Né? Tivemos perguntas novas, perguntas que não foram. Tem temas que vocês não abordaram. Essa eleição foi uma eleição que o debate também foi menor nessa questão de temas para a cidade? O primeiro turno ele foi mais curto, ele não teve 90 dias, teve 45 dias, e o tempo de dever era reduzido, era 1 minuto e 50 para mim, por exemplo, né, com poucas inserções. Então, foi tudo muito reduzido e a gente focou naqueles problemas, Felipe, que são emergenciais. O segundo turno não, tem grande tempo de TV, mas infelizmente o debate caiu um pouquinho a qualidade, e a gente acabou tendo que em algum momento responder, mas focamos nos problemas macro de Porto Alegre, que são emergenciais, Felipe. Se o senhor for eleito, a gente consegue conversar com o senhor a semana que vem? Porque é uma outra condição de candidato para o e agora. Eu espero que a gente consiga, Felipe, mas eu queria durante uns 2, 3 dias ficar com meu filho, porque nesse período, se a gente conseguir conciliar isso, é claro, vai ser um prazer conversar contigo. Mas se tu oferecer uma data que exatamente naquele dia... tanto com ele quanto com o Sebastião Melo, dependendo de quem for o eleito, na domingo. Tomara que eu tenha esse problema de agenda contigo. Tá bom. Então, domingo, e a gente já imagina, pelos cálculos que faz o Tribunal Regional Eleitoral, que 7 da noite a gente tem a ideia precisa de quem será o futuro prefeito de Porto Alegre. Hoje conversei com o Nelson Marquesan, amanhã converso com Sebastião Melo, e as perguntas serão as mesmas. A gente já disse aqui, Nelson Marquesan veio ao vivo, era uma opção dele, né? Sebastião Melo gravou, e você pode comparar depois as respostas para as perguntas que mais lhe tocaram nessa forma que nós encontramos de realizar novos questionamentos para os candidatos. Obrigado ao senhor, e uma boa noite. O 21h30 volta amanhã. Tchau. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre.